Bom dia, feliz sábado a todos vocês. Estamos retomando a nossa série Canções da Vida. Sábado passado nós tivemos um sábado especial. O pastor Williams Costa Júnior esteve conosco. A propósito, falou sobre transformação, mudança, oportuna mensagem. Mas hoje retornamos aos nossos salmos. O título da mensagem de hoje, Canção de Confiança. E juntos vamos refletir no Salmo 127, as lições que Deus tem para nós a partir deste salmo. Abra sua Bíblia, nós vamos ler o salmo. É um salmo curto, 5 versos, mas a mensagem que Deus tem para nós hoje. Mais uma vez vamos pedir a presença e a direção de Deus ao abrirmos a sua palavra. Bom Deus, queremos ouvir o Senhor falando conosco hoje. Ao refletirmos o propósito deste salmo para a nossa vida, que o Senhor nos ensine a canção da confiança e nos permita ver além do que vemos. Fala conosco, te pedimos por Jesus. Amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre o seu galardão, e como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos à porta. Muito bem, o Salmo 127 está inserido numa seção do livro de Salmos que nós já estudamos juntos. Quando eu reparti com vocês aquela reflexão sobre o Salmo 133, o Salmo faz parte desta seção do Salmo 127. Algumas versões da Bíblia trazem os cânticos de degraus, ou então de romagem, de peregrinação. Posso fazer a prova hoje? Por que se chamavam cânticos de peregrinação? Acho que eu vou deixar o sermão do Salmo 127 aqui e vou fazer de novo do 133. Pode ser? Porque eram salmos, desde o 120 até o 134, salmos que os israelitas cantavam a cada viagem que faziam das distantes tribos de Israel até Jerusalém, onde celebrariam as festas. Durante todo o caminho, toda aquela peregrinação. Você se lembra da história de Jesus Cristo, quando se perdeu no templo? Havia vindo em caravana, estava voltando em caravana, e aí seus pais o perderam entre as crianças, não sabiam que ele tinha ficado no templo. Nessa longa viagem que faziam as tribos, todas as famílias juntas, das diversas cidades de Israel, eles cantavam ao longo dessa viagem os salmos de 120 a 134. E o Salmo 127 era um desses salmos. Cântico de degraus. Alguém lembra por que cântico de degraus? Porque durante a celebração das festas, os levitas entoavam os salmos de 120 a 134 como um grande coral na escadaria, nos degraus do átrio inferior ao átrio superior. Por isso esses dois subtítulos eram as indicações de uso desses salmos. Esse salmo tem uma longa e infindável e inconclusiva disputa a respeito do autor. Quem escreveu o Salmo 127? A minha Bíblia traz Cântico de Degraus de Salomão. Talvez a sua traga também. E os especialistas em Antigo Testamento se dividem em alguns grupos. O primeiro deles diz, foi Salomão que escreveu. Se o Senhor não edificar a casa, é uma referência ao templo. Salomão foi o rei que construiu o templo, construiu a casa de Deus. Então, ele é o autor do Salmo. E a bem da verdade, quando Salomão pediu a Deus sabedoria, Deus disse, porque pediste sabedoria e não riqueza, eu vou te dar a sabedoria e vou dar também a riqueza. E Salomão foi tão rico, que é como que, enquanto ele dormisse, Deus lhe abençoava. Mas há um outro grupo que diz, não. Construir a casa e vigiar a cidade é uma situação dos tempos de pós-exílio babilônico. Sabe as histórias de Neemias, Zorobabel, Esdras? Nesse momento histórico, quando os israelitas estão voltando de Babilônia e encontram Jerusalém destruída, eles têm uma dura tarefa: reconstruir a cidade e reconstruir a proteção da cidade, o muro que já não existia. E se você lembra da história, o pedaço de muro que eles construíam de manhã, os inimigos destruíam à noite.
Então eles construíam de manhã e se revezavam em turnos para vigiar a construção, para que o trabalho rendesse. Se não fosse a bênção do Senhor em ajudar a construir e a vigiar, era em vão o trabalho. Então alguns atribuem a esse período mais à frente sobre a autoria do Salmo. E há um grupo que diz que na verdade o autor é Davi. E ele escreve esse salmo pensando no seu filho, porque a Davi foi vedado pelo Senhor construir a casa. E por mais que ele quisesse, e Davi fez todos os preparativos, os materiais estavam todos lá, Deus disse: eu não vou abençoar a obra das suas mãos, você tem sangue nas suas mãos. É o trabalho do seu filho que eu vou abençoar. É ele quem vai construir uma casa dedicada a mim. Então, alguns dizem que Davi é o autor do Salmo, e ele escreve pensando no seu filho, que Deus prometeu edificaria a casa. Esse sim, teria a bênção do Senhor para construir. E na verdade, se você se lembra, Salomão tem um segundo nome na Bíblia. É um nome que pouco a gente usa. Gedidias. Lembrou? Lembra quando a gente tinha JA e fazia concurso bíblico? Boa pergunta para concurso bíblico. Segundo nome de Salomão, Gedidias. Que significa amado do Senhor. E o verso 2 diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. A presença de Salomão é muito forte nesse salmo. Por isso que muitos indicam de Salomão. Mas a verdade, queridos, é que é inconclusivo. Aquilo que a gente tem de seguro desse texto é o seu tema. A verdade que esse salmo traz. E ela se exprime nas duas primeiras frases. Se o Senhor não edificar a casa ou não guardar a cidade. Aqui há uma condição, há uma escolha a ser feita, duas realidades que se contrapõem, e eu e você precisamos escolher uma das duas pela qual viver. Ao falarmos que este é o salmo que entoa a canção da confiança, descobrimos logo no primeiro verso qual é o segredo para confiar em Deus. Eu vou deixar com vocês alguns passos também ao longo dessa reflexão. Mas a primeira grande verdade, e que já abre o salmo, é a grande lição que nós precisamos levar para a vida. Você quer viver uma vida de confiança em Deus? O segredo está no verso 1 do Salmo 127. Você precisa escolher uma das duas visões pelas quais viver. A primeira delas, você olha para a vida ao seu redor e diz: nada é milagre. Deus não interfere nos negócios humanos. Construímos com as nossas mãos, guardamos com a nossa força e edificamos aquilo que queremos. A segunda visão, que se contrapõe a essa, é a visão apresentada no Salmo. Tudo é um milagre. Deus interfere em absolutamente todos os aspectos da vida humana. Nada acontece que não esteja debaixo da influência do seu poder. E no final das contas, tudo é fruto da ação de Deus na nossa vida. Queridos, não existe meio termo. Da perspectiva bíblica, ou você confia completamente em Deus e Ele conduz a sua vida, ou você se assenta no lugar do motorista e dirige esse carro para onde você quiser. Não existe meio termo. E o problema da maior parte dos cristãos é tentar fazer uma composição entre Ele e Deus, um revezamento de motorista. Já viajou com revezamento de motorista? O problema é que quando você assume que você é um dos motoristas, enquanto o outro dirige, você está observando. Você freia junto, acelera junto e segura aqui em cima junto. A gente não descansa. Essa é a grande decisão que nós precisamos tomar. Qual é a lente pela qual nós enxergamos o mundo? É Deus quem abençoa tudo ou nós realizamos qualquer coisa que queiramos fazer? Aqui eu preciso abrir um parênteses com vocês. Não faz parte dos objetivos dessa mensagem, mas eu não podia passar o dia de hoje sem conversar um pouquinho com você a respeito desse assunto. A última eleição que tivemos no Brasil foi uma eleição atípica. Saímos do resultado das urnas no dia 26 de outubro, divididos como brasileiros. Não apenas o grupo que ganhou e o grupo que perdeu, mas o grupo que aceita e o grupo que não aceita o que acontece no Brasil. E por pelo menos duas questões. Toda a propaganda e exploração da mídia a respeito disso. Quanto mais dividido, melhor para eles, vende mais.
e o impacto direto das redes sociais nessa discussão. Um elemento que é novo, não estamos acostumados a ele ainda. Boa parte de nós vive um papel na rede social diferente daquele que vive na vida cotidiana. Exemplo disso, no primeiro dia dessa semana em que se marcou um movimento pró-impeachment em Pinheiros, 30 mil pessoas confirmaram a ida, 30 foram. Não me assusta as pessoas que estão no nosso país e que se sentiram assim polarizadas, muito diferentes da perspectiva que tem umas sobre as outras. E é normal para pessoas que vivem a vida e não enxergam que Deus conduz todas as coisas, o discurso de ódio, de separação, de acepção de pessoas. Não me assombra. Mas como pastor, me entristece quando adventistas do sétimo dia, e cristãos em geral, assumem a mesma postura de quem não enxerga que Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia é clara em dizer, décadas antes, que Nabucodonosor, chamado no livro de Isaías de meu servo, estabeleceria o império neobabilônico. Apesar de quem ele foi, homem de guerras e de violência. O mesmo livro de Isaías, séculos antes, chama aquele que libertaria o povo de Deus do exílio babilônico pelo seu nome, o general medo-persa Ciro, meu servo, a quem eu escolhi. Também homem de guerra, também homem de violência, mas que foi usado por Deus. Deus tem os seus mecanismos de conduzir a história. E ou enxergamos que tudo vem dessa ação de Deus, ou nada vem. Portanto, dia 26 de outubro, Deus agiu. A guerra não foi a guerra das espadas, foi a guerra das urnas e da mídia. Mas Deus está no controle da história. E assim como ele conduziu Nabucodonosor, pagão, nos seus erros, ele o conduziu até o lugar que ele quis, ajoelhado no capítulo 4, reconhecendo quem era Deus, porque Deus está no controle da história. Paulo, no livro de Romanos, é claro em dizer, orem por aqueles que Deus pôs em posição de autoridade. E o próprio rei Nabucodonosor, quando Daniel lhe revela o significado da estátua, se ajoelha no chão e diz, agora eu reconheço que o teu Deus, o Deus de Daniel, ao qual revela mistérios, é um Deus que põe reis e tira reis. Portanto, não permita-se ser influenciado pelo espírito de ódio, de violência, de discurso de acepção de pessoas. Porque nós servimos um Deus que está no controle da história. Ou nós enxergamos que Deus conduz todas as coisas, ou Ele não conduz nada. E você é livre para seguir os dois caminhos. Mas faça a melhor escolha. Fechando parênteses, voltando ao texto bíblico. O verso 1 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Queridos, algumas pessoas olham para esse texto e têm dificuldade com ele. Parece que os assuntos não se casam. Depois, lá no verso 3, vai falar sobre filhos. E o que essa bênção de Deus, o que esse edificar da casa, o vigiar a cidade, tem a ver com filhos. Estudando melhor esse texto, eu percebi que Deus, na verdade, tem um tema só aqui. A expressão edificar uma casa é uma expressão comum na Bíblia, não apenas para a construção física do local de moradia, mas tem a ver com herança, com filhos, com sucessão. Frequentemente você vai encontrar na Bíblia expressões como a casa de Davi, a casa de Salomão. E isso é uma indicação aos seus herdeiros, aos filhos, ao prosseguimento de uma família estabelecida por Deus. Essa é a perspectiva da Bíblia. Tudo vem de Deus. A construção de uma casa física, o cuidado da cidade e os filhos que nós recebemos. Tudo vem de Deus. E quando a gente vai à história bíblica, a gente percebe isso também. Como Deus interfere nos detalhes da vida humana. Se você observar algumas histórias da Bíblia, o texto bíblico é claro em dizer que foi Deus quem deu filhos ou quem impediu de tê-los. Ana, esposa de Eucana, em 1 Samuel capítulo 1. O texto é claro em dizer, ela não tinha filhos porque o Senhor lhe cerrou a madre. Até o momento em que ela estava preparada
e Deus lhe concedeu fosse mãe de Samuel, Deus lhe devolveu a madre aberta, porque ela teve Samuel e depois teve outros filhos e filhas. Deus intencionalmente conduziu a história de Ana ao momento em que ela pudesse assumir um compromisso ao ter o seu primeiro filho, Samuel. Você vai perceber o mesmo detalhe em Mateus, quando fala que Isabel, esposa de Zacarias, também não podia ter filhos, e o Senhor é quem a abençoou. Jacó tem um diálogo em Gênesis direto com sua esposa Raquel. Ore ao Senhor, converse com Ele, porque é o Senhor que está impedindo você de ter filhos, enquanto sua irmã Lia tem diversos filhos. Resolva isso com Deus. E depois que ela orou ao Senhor, ela teve filhos. 2 filhos, José e Benjamim. O próprio Abraão, sua esposa Sara não tinha filhos, mas Deus diz, ela vai lhe dar um filho. Quando estamos diante desse assunto, a bênção de Deus, naquilo que aparentemente podemos fazer sozinhos, somos desafiados a perceber que é em vão, inútil, o trabalho da mão humana, sem a presença e a bênção da mão de Deus. É inútil o olhar humano sobre a vida, se não estiver acompanhado do olhar divino a respeito da vida. Aquilo que poderíamos ser e fazer, nunca alcançaremos, se quisermos fazê-lo sozinho. Voltando ao exemplo do próprio Abrão, Deus disse a ele, Abrão, você vai ter um filho e você vai ser pai de uma grande nação. Deus tinha um plano A para Abrão. Mas Abrão tinha o plano A dele e o plano B dele. Quando Deus diz, você vai ter um filho, ele imediatamente pensou, bom, se eu vou ser pai de uma grande nação e minha esposa não tem filhos, é muito comum a adoção. E eu tenho aqui o meu principal servo, aquele que cuida de tudo que eu tenho, Eliezer. Vou fazê-lo meu herdeiro e tudo que for dele passa a ser meu também. Seus filhos, a minha herança, tudo uma coisa só. E Deus apareceu para Abrão e disse, Abrão, eu tenho um plano A, já disse, você vai ser pai de uma grande nação. E o seu plano A está furado. Esquece essa história de Eliezer, não é ele o filho da bênção. Ele continuou pensando sobre isso e falou, bom, se não é o plano A, vou para o plano B. Sara apresentou Agar, a sua serva, ele a tomou por mulher, ela deu à luz um filho, e agora Abrão tinha um filho dele, Ismael. Deu uma ajudinha para Deus. Deus apareceu de novo e disse, Abrão, fica no meu plano A. Os seus estão muito complicados. Esse não é o filho da promessa. Eu prometi que Sara seria a mãe. É dela que você vai ter um filho. Sabe, essa decisão que Abraão tomou, resolver por suas próprias mãos aquilo que Deus prometeu fazer, trouxe consequências a ele. Até hoje, 2 filhos, 2 povos, 2 nações, e que lutam entre si. Os descendentes de Ismael, os descendentes de Isaac. 2 nações que trazem dor e sofrimento uma à outra, porque uma decisão foi mal feita. Cada vez que decidimos que Deus está no controle da vida, quando passamos a viver por esta verdade, é Deus quem abençoa, é Deus quem realiza, é Deus quem age na vida humana, na história coletiva e na história individual. A gente precisa aprender a reconhecer a soberania de Deus para todas as coisas. Eu gostaria de repartir com vocês 3 ideias que devem estar presentes naqueles que querem fazer de Deus aquele que edifica a casa e guarda a cidade. Primeiro passo, primeira atitude, peça a Deus a sabedoria antes de tomar as decisões. A maioria de nós não faz isso. A maioria de nós age e depois vai pedir a bênção de Deus. Principalmente quando as escolhas que você fez não estão dando certo. E aí você vai pedir para que Deus abençoe você. Querido, como é que Ele vai abençoar você se você nem está fazendo o que Ele esperava que você fizesse? E isso se aplica em todas as áreas. Pode ser nos relacionamentos pessoais, pode ser na vida profissional, no empreendimento que você comece. Se você não pediu a direção de Deus antes de tomar essa decisão, agora você quer a bênção de Deus, talvez Ele tenha um outro plano para a sua vida. O plano A de Deus ainda está lá em branco. E esse caminho não é o melhor caminho para você. O Senhor não vai abençoar você num caminho que vai te levar para longe dEle, num caminho que vai te levar para situações ruins. Ele ainda tem o sonho dEle e o plano dEle para você.
Peça sabedoria de Deus antes das decisões. Quando você reconhece que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, você pede sabedoria de Deus antes de começar a construção, antes de começar o trabalho, antes de tomar as decisões. Segundo passo, além de consultar a Deus antes, você deve depender do auxílio dele por todo o caminho. Se você reconhece que Deus age na história, coletiva e individual, ao pedir para ele sabedoria antes de tomar suas decisões, ao longo do processo, você não assume uma postura de independência de Deus e de arrogância. Mas não, você constantemente pede o auxílio dele. Senhor, te agradeço porque me deste essa visão. Estou trabalhando nisso, mas abençoa a minha mão e continua me dando sabedoria para distinguir a sua vontade a cada passo do caminho, porque eu dependo de ti. Pedir sabedoria antes e reconhecer a dependência de Deus durante. Terceira ajuda para você olhar as coisas por essa perspectiva de que Deus está disposto a abençoar a nossa vida e a conduzir os nossos caminhos. Se você procura a sabedoria de Deus antes, depende do seu auxílio em todo momento, você cultiva um espírito de gratidão. Não importa em que parte do caminho você esteja, você talvez ainda não tenha chegado à conclusão do seu projeto, que Deus indicou a você, mas em todo o caminho você já cultiva um espírito de gratidão. Você louva a Deus por aquilo que Ele já te deu, por aquilo que Ele tem te dado todos os dias, porque reconhece a bênção e a presença dEle na sua vida a cada passo do caminho. Peça sabedoria antes, dependa dEle em todo o caminho e cultive um espírito de gratidão todo o tempo. Difícil? Não há outro caminho. Deus só tem plano A. Mesmo entre os seus acertos e desacertos, caminhos e descaminhos, Deus ainda tem um plano A. E isso envolve todos os aspectos da vida. Porque a nossa visão é curta. A gente não alcança a complexidade dos planos de Deus. A gente vê as coisas em partes. E Deus vê a coisa toda. E se eu sei que Deus vê tudo, eu me sujeito à visão de Deus e não à minha visão. Eu me lembro quando cheguei para ser pastor em Porto Alegre. Era uma grande igreja e eu havia trabalhado como pastor 2 anos. E os meus antecessores me deixaram um presente. A igreja era uma igreja antiga, tinha quase 40 anos. E a igreja cresceu e o prédio já não atendia mais às necessidades da igreja. E não compensava uma reforma. Então, os líderes anteriores haviam escolhido um novo terreno, um grande terreno. Fizeram um bonito projeto de uma igreja de 3 pavimentos para quase 1000 pessoas. E a nossa comunidade lá tinha 400 membros. Eles já estavam de olho no crescimento futuro da igreja. E assim que eu cheguei, os líderes me mostraram os planos, o projeto, tudo muito lindo, e eu falei, que bom. Gostei disso. Agora me dá a boa notícia. Como é que está a obra? Bom, pastor, o pastor anterior saiu e deixou o primeiro pavimento levantado. Está na primeira laje, tem mais 2. Eu falei, ótimo, né? Com toda a minha experiência de engenheiro, né? Ótimo. E quanto é que a gente tem no banco? Ah, então, pastor, tem nada. Gastamos tudo que a gente tinha na fundação e para levantar até essa laje. Acabou, tem mais nada. Inclusive o pastor vendeu o carro dele e deu na construção, antes de ir embora. Acabou tudo. Eu, puxa, e o meu carro não dá nem pro cheiro. Mas Deus havia dado esse sonho àquela igreja. Eles oraram antes de tomar essas decisões. E agora o caminho era buscar os meios e os recursos. E eu me lembro de perguntar a eles, vocês já pensaram na hipótese de vender o prédio atual para aplicar o dinheiro na construção? Eles, pastor, vamos precisar de ajuda aí também. Porque quando a gente comprou esse prédio, a gente não fez documento nenhum. Não tem nem escritura. 40 anos. E eu fui, consegui levantar a documentação, consegui resolver a questão da matrícula e da escritura, mas averbar a construção na escritura era impossível.
o prédio não ia atender a legislação 40 anos depois. Tudo que a gente tinha para vender agora não era um prédio, mas um terreno. Legalmente, só um terreno. E eu me lembro que eram 8 horas da manhã, num determinado dia, meu telefone tocou. Era o administrador da igreja adventista para aquela região. O que tinha acontecido naquela semana? A igreja ia comprar um outro terreno para construir uma igreja para uma outra comunidade. E quando eles encontraram o terreno e foram atrás do proprietário para lhe fazer uma oferta de compra daquele terreno para a construção de uma igreja, um senhor de mais ou menos 90 anos de idade disse o seguinte: olha, por toda a minha vida eu acumulei imóveis. É o meu estilo de investimento. Eu não costumo vender o que eu tenho. Para eu vender o que eu tenho a vocês, eu preciso ter um outro imóvel que substitua esse. É assim que eu invisto o meu dinheiro. O pessoal ficou assim sem acreditar e falou: mas o senhor já tem algum imóvel em vista? A gente pode comprar esse imóvel para o senhor e entra na negociação, né? Ele disse: olha, a bem da verdade, vocês são da igreja adventista, né? Pois é, semana passada eu estava passando ali naquele bairro, o bairro do Sarandi, e eu vi uma igreja de vocês à venda. Eu aceito aquela igreja como parte do pagamento. Imediatamente meu telefone tocou. Pastor, o senhor aceita vender a sua igreja do jeito que está? Explicou a situação e eu só pensando, que bom que é Deus, que tem todos os seus caminhos. Aquele senhor permitiu que nós ficássemos um pouco mais de 6 meses usando aquele prédio, sem pagar aluguel, até que o nosso prédio estivesse com condições de receber a igreja. Quando Deus edifica a casa, não é inútil o trabalho daqueles que estão construindo. Peça a Deus sabedoria antes. Dependa dele em todo o processo e cultive um espírito de gratidão, porque Deus age na experiência humana. E não é apenas nessas coisas. Para tudo podemos contar com Deus. Por exemplo, você quer edificar o seu caráter? Você quer ser uma melhor pessoa? Deus pode abençoar para que você alcance o propósito dele para a sua vida. Você quer construir planos de vida, de trabalho? Você tem sonhado com esquemas de felicidade, situações que tragam a você realização? Você quer mais, não apenas para essa vida, mas para a vida futura? Tudo isso só é possível em Deus. Olhe para a vida dos homens e mulheres da Bíblia. Pense em José, por exemplo. Deus deu a ele sonhos, mas quando ele permitiu que Deus conduzisse os rumos da sua vida, nos caminhos e descaminhos, Deus foi formando o caráter de José, foi dando a ele planos de trabalho. Você vai ter essa função, e foi governador de todo o Egito. Deus deu a ele uma visão de felicidade e de futuro. Quando fazemos de Deus aquele que abençoa a obra de nossas mãos, o nosso trabalho não é em vão. 2 coisas que eu preciso dizer para você, que eu tiro desse texto e que eu gostaria que levássemos como visão para a nossa vida. A primeira delas: esse verso propõe um tipo de parceria assim. Deus, quando recebe a nossa autorização de realizar os seus planos na nossa vida, Ele vai trabalhar com a gente. Não é uma situação de sentar e ver a vida passar. Não, Deus vai abençoar você enquanto você edifica a casa, enquanto você vigia a cidade. Deus vai abençoar o seu trabalho. Durante a época da faculdade, um dos meus professores, pastor Amin Rodor, autor das meditações matinais desse ano, 2014, nos brindou com um pensamento. Segunda e terça-feira aqui no Fórum Siga-me, ele repartiu isso conosco mais uma vez. Nessa parceria, há coisas que Deus não pediu que eu faça, que Deus não espera que eu faça, porque Ele já fez por mim. Mas há coisas que Ele pediu que eu faça, espera que eu faça, e que Ele não vai fazer por mim. Quer um exemplo disso? Perfeição, impecabilidade. Deus não pediu isso de nós. Não espera que a gente seja assim, porque Ele já fez isso por nós, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Ele se tornou pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, oração, estudo da Bíblia, conviver melhor em amor com as pessoas, isso Deus pediu de nós, espera que a gente faça, e Ele não vai fazer em nosso lugar. Precisamos aprender os termos dessa parceria, o que é a nossa parte, o que é a parte de Deus, e agirmos coordenadamente com Deus. Quando descobrirmos o segredo disso, no dia a dia, nas coisas que fazemos, a nossa vida vai ser diferente. Vamos sentir paz com Deus. E vamos perceber que Ele está conduzindo de verdade a nossa vida e que podemos confiar nele, porque Ele conhece melhor os caminhos.
A última ideia que eu queria tirar desse texto, o Salmo 127, o verso 2, o salmista diz sobre comer o pão de dores. Seguir a Deus, pedir sabedoria da parte dEle, direção dEle, não exclui a possibilidade de passarmos por momentos difíceis na vida. Está errada a teoria e a teologia da prosperidade quando dizem que se fizermos a coisa certa, só teremos o bem e sucesso. Não é verdade. Jesus Cristo mesmo disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vez por outra você vai comer o pão de dores. Se o pão de dores foi Deus quem mandou para você, coma-o completamente. Porque quando Deus permite no seu plano que eu e você experimentemos situações difíceis na vida, Ele tem um plano para nós. Faz parte da ação de Deus na nossa vida em nos construir pessoas melhores, em obtermos vitórias, em aprendermos a sermos mais humanos e sensíveis. Coma todo o pão quando você tem certeza que ele vem das mãos do Senhor. Mas talvez o pão de dores em alguns momentos da nossa vida tenhamos sido nós mesmos aqueles que preparamos, amassamos e fatiamos. Posso ser honesto com você? Não compensa comer esse pão inteiro. Não fique se martirizando. Você está colhendo consequências diretas das suas escolhas sem a consulta a Deus. Não seja herói. Não queira virar um mártir dizendo errei e paguei sozinho. Deus não pediu isso de você. Vá a Ele em oração. Confesse seus pecados. Abra o jogo com Deus e diz, Senhor, se tiveres um propósito para isso na minha vida, continua, eu aceito. Mas se o Senhor pode passar esse cálice de mim, por favor, porque eu errei. Deus sabe reconstruir a nossa vida. Às vezes as consequências são necessárias, mas às vezes Deus nos tira do mau caminho e nos leva para os seus caminhos. E finalmente, às vezes o pão de dores é o próprio diabo quem amassa. Peça a Deus todos os dias para que esse pão não entre na sua casa, porque é um pão de morte, um pão de miséria, de destruição. Peça a Deus para cuidar a sua porta, para conduzir os seus caminhos, para que em nenhum momento você experimente esse tipo de tristeza e de tragédia. Essa manhã, ao pensarmos sobre o salmo da confiança em Deus, eu queria dar a você a oportunidade de renovar isso com Ele. Temos cantado um hino cada sábado, vamos cantá-lo nesse momento, juntos mais uma vez. E é um hino de gratidão a Deus, porque Ele tem planos para mim e para você. E ao cantar a melodia desta música, faça dela a sua oração. Senhor, me dá os teus planos, realiza-os na minha vida e ajuda-me a experimentar o melhor que o Senhor tem para me dar aqui. E com toda certeza, passo a passo do caminho, Deus vai conduzir você.